pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos resolver algumas questões da VUNESP, tá ok? Relacionadas a MDC. Então acompanhe aí na tela a nossa primeira questão. Em uma empresa há duas caixas, uma delas com 135 lápis preto e a outra com 160 canetas azuis. Todo esse material será dividido em pacotinhos, cada um deles com o mesmo número de objetos e na maior quantidade possível, de modo que cada pacotinho não contenha lápis e caneta juntos. O maior número de mesas que podem receber um pacotinho de cada tipo é... Então, pessoal, vamos lá para a nossa resolução, só que antes não esquece de deixar o seu like, tá ok? E se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. Então, acompanhe aqui comigo a resolução. Pessoal, são duas caixas que eles têm. Uma caixa é com lápis preto, tem 135 lápis preto. A outra caixa tem 160 canetas azuis. E com essa quantidade aqui, eles têm que separar em pacotinhos. O detalhe da questão é, no mesmo pacote não pode ter lápis e caneta, tá? Então, o pacote tem que ser só com caneta ou só com lápis. E eles têm que distribuir nas mesas. Aí pergunta qual é a maior quantidade de mesas que eles podem distribuir, um pacotinho de cada. Então, é isso aí que ele está pedindo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar o MDC entre esses dois valores aqui, certo? Então, ó, 135 e 160. E a gente vai tirar o MDC. Aí tem gente que pergunta, o que é MDC? MDC, pessoal, quer dizer máximo divisor comum, ou seja, qual é o maior número que a gente pode dividir pelos dois termos ao mesmo tempo. E daí a gente vai fazer, só que a gente tem que lembrar do seguinte, quando a gente for fazer a nossa decomposição aqui, ó, nós só podemos usar números primos, tá ok? Então vamos lá. O 135 é ímpar, mas o 160 é par. Então, no conjunto dos números primos, a gente tem o 2, que é um número primo. Ele é o único número par que é primo. E daí dá para dividir, ó, 160 dividido por 2. 135 não dá para dividir por 2, repete. Mas o 160 dá, ó. 160 dividido por 2 dá 80. Aí a gente divide de novo por 2. Repete o 135 e 80 dividido por 2 dá 40. Divide novamente por 2, 135 e 20. Novamente por 2, 135 e 10. Por 2 mais uma vez, 135 e 5. Agora não dá mais para dividir por 2, mas dá para a gente dividir por 3. Ó. 135 a gente consegue dividir por 3. E 3 também é um número primo. Então, dividindo 135 por 3, a gente fica com 45. E o 5 não dá para dividir, repete ele. Dá para dividir mais uma vez por 3. Ó. A gente vai ficar com 15 e aqui 5. Mais uma vez por 3, a gente vai ficar com 5 e 5. E para finalizar aqui, ó, 5 e 5 dá para dividir por 5, que vai ficar 1 e 1. Agora a gente vai fazer a nossa análise. Então, todos os termos aqui, ó, que a gente utilizou e conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo, eles vão para o nosso cálculo do MDC. Tá? Então, a gente vai ter que analisar isso. Nessa linha aqui, ó, quando eu fui dividir por 2, eu só consegui dividir o 160. Então, esse 2 aqui não entra. Nessa outra linha, quando eu fui dividir por 2, eu só consegui dividir 80. Também não entra no nosso cálculo.
Nessa linha aqui, ó, só deu para dividir o 40 por 2, também não entra. Nessa outra, só deu para dividir o 20, também não entra. Nessa daqui, o 10, também não entra. Nessa outra linha aqui, ó, que foi para dividir por 3, só deu para dividir o 135, também não vai entrar. Nessa outra, só deu para dividir o 45, também não entra. Nessa daqui, ó, só deu para dividir o 15 por 3, então também não vai entrar. Quando chegou nessa última, que a gente foi dividir por 5, a gente conseguiu dividir os dois, ó. Tá? Então quer dizer que o nosso MDC, nesse caso, vai ser esse 5. Então esse é o MDC. Agora o que é que a gente vai fazer? Vai pegar a quantidade de lápis e dividir pelo MDC que a gente achou, certo? Então, ó, 5. Quando a gente dividir, pessoal, a gente vai ficar com 27, tá ok? Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, com as canetas. A gente vai pegar a quantidade de canetas, 160, e vai dividir por 5. E daí a gente obtém 32. Ou seja, 27 pacotes de lápis e 32 pacotes de canetas azuis. Aí a pergunta era, quantas mesas, qual é o maior número de mesas que eles conseguirão distribuir um pacotinho de cada, tá? Então, na mesa tem que ter um pacotinho de cada. Então, se eu tenho aqui, ó, 27 pacotes de lápis e 32 de canetas, o máximo que a gente pode obter, né, na distribuição vai ser 27. Ou seja, 27 mesas vão receber um pacote de caneta e um pacote de lápis. Então, a nossa resposta aqui, ó, é a letra D, tá ok? Essa é a resposta dessa nossa primeira questão e vamos para a próxima. Pessoal, vamos para a nossa segunda questão. Acompanhe aí na tela o enunciado. Em uma escola, 144 meninos e 180 meninas devem ser vacinados contra o sarampo. Para tanto, pretende-se formar grupos somente de meninas ou somente de meninos, de modo que os grupos tenham a mesma quantidade e o maior número possível de integrantes, e que não reste nenhum aluno fora de um grupo. Nessas condições, o número total de grupos formados será igual a... Então, pessoal, acompanhe aqui, ó, como é que vai ser a resolução. A gente vai pegar aqui, ó, esses valores e vai achar o MDC, para aí a gente saber a quantidade de grupos que vão ser formados aí no total, tá ok? Nós iremos fazer o MDC entre os dois valores, ó, 144 e 180, tá? Quando a gente for começar a fazer a decomposição, a gente pode observar que os dois são pares, então dá para começar por 2, ó. 144 dividido por 2 dá 72. E 180 dividido por 2 dá 90. Aí aqui, ó, dá para dividir novamente por 2. 72 dividido por 2, 36. E 90 dividido por 2 dá 45. Dá para dividir por 2 novamente, ó. 36 é divisível por 2. A gente fica com 18. E o 45, como não dá, a gente repete. Aqui, ó, 18, continua par, dá para dividir por 2 ainda. 18 dividido por 2 dá 9. E 45 não dá para dividir, repete. Aí aqui, ó, já dá para a gente dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 45 dividido por 3 dá 15. Por 3 novamente, ó, dá para dividir. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. E para finalizar, divide aqui por 5. Ó.
A gente vai ficar com 1 e 5 dividido por 5, 1. Terminamos a nossa decomposição. E agora, para achar um MDC, a gente vai olhar cada uma dessas linhas, quais delas, tá? A gente conseguiu dividir os dois termos ao mesmo tempo. Então, todas as linhas que a gente conseguiu fazer isso, a gente vai utilizar para calcular o MDC. Então, vamos lá. Analisando aqui a primeira, ó. Quando a gente foi dividir por 2, a gente dividiu o 144 e também o 180. Então, esse daqui vai entrar no nosso cálculo. Aqui também, ó, tanto o 72 como o 90, a gente dividiu por 2. Também entra no cálculo. Quando chegou nessa linha aqui, ó, 36 dividiu por 2, mais o 45 a gente não conseguiu. Então, essa linha não entra no cálculo. Nessa outra, a mesma coisa, ó, só conseguimos dividir o 18 por 2, o 45 não. Então, não entra no cálculo. Nessa daqui, quando a gente foi dividir por 3, a gente conseguiu dividir o 9 e o 45. Então, esse entra no cálculo. Essa outra linha, ó, 3 e 15, a gente conseguiu dividir por 3, também vai entrar no cálculo. E quando chegou aqui, ó, a gente só dividiu esse 5, porque aqui a gente já tinha terminado de fazer a decomposição. Então, essa não entra. O que é que a gente faz agora para achar o MDC? Pega os 4 valores e multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Ou seja, o nosso MDC, ele é 36. Esse é o nosso MDC. Para finalizar a questão, pessoal, a gente vai pegar aqui, ó, a quantidade de meninos, 144, e dividir pelo MDC, 36. Quando a gente fizer isso aqui, ó, a gente vai achar 4 como resultado. A mesma coisa a gente vai fazer com a quantidade de meninas, 180. E dividir por 36. Dividindo 180 por 36, a gente vai obter 5. Aí a pergunta era, quantos grupos no máximo dá para formar? Dá para formar 9 grupos, certo? 4 com 5, 9 grupos. Ou seja, olhando aqui nossas alternativas, o resultado é a letra D. Essa é a resposta. Tá ok? Então, se você gostou, já deixa o seu like. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Tá ok? Um abraço, tchau, tchau.